Alô, alô! A gente tá rachando de rir aqui com o meu alô, alô. Mas fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao mais um podcast da nossa série de comemoração de 7 anos da Cotidiano, né? Fechando aí as 70 startups do portfólio, né? Comemorando aí esse aniversário agora, dia 31 de março. Inclusive, já convidar o Rafa, né, que tá aqui com a gente, o Rafael Schwe. Rafa, depois você me diz como é que pronuncia teu sobrenome, né? Eu sempre falo ele errado, então vou deixar para você se apresentar depois direito. Mas, então, vamos ter esse aniversário da Cotidiano, 7 anos, né? 70 startups, no momento aí de finalização da primeira tese, né? Com anúncios aí para a segunda tese chegando em breve, né? Então, a ideia é a gente fazer 11 podcasts, um para cada camp da Cotidiano, durante esses 7 anos que a gente teve. Não dá para fazer 70 podcasts, né? Ainda não dá para fazer 70 podcasts, mas então a gente selecionou algumas startups, uma de cada camp pra gente estar falando, e hoje a gente vai estar falando aqui com a Red Check, né? Então eu sou o Rony, Head de Aceleração da Cotidiano, tô aqui com a Gi, que hoje tá de preto como eu, né? Gi, se apresenta. Pessoal, eu sou agente de aceleração da Cotidiano, estou inserida no ecossistema empreendedor aí desde 2017, sou fundadora também de empresa. E hoje, dentro da Cotidiano, além de agente de aceleração, estou trabalhando aí na frente de ESG e sou engenheira ambiental de formação. É isso. Eu queria muito que o Rafa se apresentasse aí para os nossos ouvintes, dentro do nosso podcast. Rafa é o fundador da Red Check. Manda aí o seu pitch de 30 segundos, Rafa. Pitch de 30 segundos? Então, eu sou o Não precisa ser Rafael, 30 eu segundos, sou não. médico oftalmologista, Rafael Scherer, né? Agora falando certinho aí. Sou médico oftalmologista, eu sou doutor pela USP em oftalmologia e atuo aí pelo menos há 5 anos no segmento de inovação em saúde, com aplicativos mobile, patentes e a RedCheck há 3 anos, né? A RedCheck não sou só eu, somos hoje 3 sócios compondo a empresa. Alexandre Rosa, também médico oftalmologista, doutor pela USP e é a pessoa que é pivô em inovação dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E Alexandre Taleb, que é também médico oftalmologista, doutor em oftalmologia pela USP também, e é o representante do Ministério da Saúde, consultor oficial do Ministério da Saúde em teleoftalmologia, quem gera o contrato de oftalmo no Ministério da Saúde. Além deles, temos o André como CTO, que é um desenvolvedor full stack, esse é o composto da empresa. Eu vou deixar para falar um pouquinho dela mais adiante. Mas quem é tu, Rafa? Me conte de você. Eu? Me conte mais de você, cara. E, inclusive, de onde que surgiu essa vontade de fazer uma plataforma de visão computacional voltada para oftalmologia. Já dando aí um pequeno spoiler. Então, assim, eu sempre tive uma pegada na área de tecnologia, né? Eu sempre tive esse desejo de trabalhar com isso. Inclusive, eu prestei prova para engenharia mecatrônica. Assim que eu formei em medicina, tive uma crise existencial depois de formar em medicina. Aí prestei prova para mecatrônica, aí fui aprovado, mas na época acabei passando na especialização, na residência médica e optei por me especializar. Aí eu tenho o sonho, né? Adiei os sonhos, não, eu vou mexer com tecnologia mais adiante. Mas eu caí numa especialidade extremamente tecnológica, que é a oftalmo, né? Oftalmo é uma área na medicina que ela se apoia muito em tecnologia e física, e não foi à toa que eu fui, assim, tive essa atração pela especialidade. E durante a própria residência, a própria especialização, eu fui tendo contato com essas tecnologias e criei uma patente na área de diagnóstico de catarata, um device para diagnóstico automático de catarata, que hoje tem um contrato de manufatura com a indústria, né? Está sendo manufaturado para venda. E foi o meu primeiro pontapé, assim. O doutorado, na verdade, foi o meu primeiro pontapé na área de tecnologia. Aí, quando eu entrei no doutorado, eu pensei, cara, agora eu vou mexer com o que eu quero, né? Aí eu comecei a fazer disciplinas e a me especializar em programação, prototipagem 3D, requerimento de patente, gerenciamento de time de desenvolvimento, né? O Scrum, o Kanban, todas essas técnicas de desenvolvimento. E aí sim eu consegui mergulhar de cabeça. Bom, foi natural, né? Durante a residência e o próprio doutorado, que eu fosse abrir algum negócio nesse sentido, né? Então foi o que aconteceu. Quando eu estava a portas de sair da minha residência,
conversei com um professor meu e fundei a RedCheck com a premissa de, em primeiro lugar, né, assim, resolver um problema que eu via localmente, né? Eu nasci no Pará, né? Minha família é gaúcha, mas eu nasci e cresci no interior do Pará. E a gente tem um problema geográfico ali com relação ao acesso a especialistas, né? Que é um problema tanto de desenvolvimento mesmo, né? Falta de desenvolvimento de infraestrutura, como principalmente um problema geográfico, né? A gente tem uma região que tem uma bacia hidrográfica gigante, são muitos rios, cidades isoladas, não tem acesso só tem acesso via barco, né? Muitas delas. Então, assim, é uma região que ela sempre vai ter uma carência de especialistas em loco, né? E uma dificuldade de trânsito entre as cidades. A gente vivia, na minha região de nascença, né, natural ali, um problema muito grande de acesso ao diagnóstico médico, né? Não, então já tenho a premissa com que eu quero trabalhar, né? Eu quero ampliar o acesso ao diagnóstico do médico oftalmologista. E foi essa a premissa geral, né? Já junto da paixão e da ideia do ideal de viver e trabalhar com tecnologia, da onde surgiu a RedCheck. Aí eu juntei, claro, os meus sócios, né, que são pessoas que já têm esse viés aí, né? Eu falei um pouquinho do currículo deles, então vocês entenderem que são pessoas que já estão nesse nicho aí, já estavam atuando ali. O Taleb tem pelo menos 15 anos aí, se não forem mais anos, de trabalho dentro da teleoftalmologia no Brasil, assim, ele é referência, e, enfim. Aí acabei topando com essas pessoas e a gente fundou o RedCheck com essa premissa, né? De facilitar o acesso ao diagnóstico oftalmológico. Muito bem. Aí, dentro da oftalmologia, só para ficar um pouco mais claro, a oftalmo é uma especialidade que ela é muito baseada em tecnologia e imagem. Então, o oftalmologista ele produz muito exame de imagem numa consulta de rotina, seja uma topografia, uma etnografia ou um CT. E, de uma forma geral, ela é uma imagem como qualquer outra imagem médica. Hoje, a RedCheck ela teria tecnologia, se a gente quisesse, para operar com radiografia, tomografia, assim como a gente já opera com eletrocardiograma e oftalmo, né, que é o core business. Assim, são imagens médicas em geral. Mas no oftalmo existia uma carência, porque não existia um serviço estruturado de imagem, né, na oftalmo como existe na radiologia, né? Hoje, na radiologia, se você for em qualquer interior no Pará, Maranhão, São Paulo, onde quer que seja, você vai ter um tomógrafo, uma radiografia, e provavelmente aquele pequeno hospital ali está enviando essa imagem para fora e vai ter um grupo de radiologia para diagnosticar. É um mercado bem consolidado. Mas no oftalmo isso não acontecia. Apesar de existir muita imagem sendo gerada, não existia nenhum serviço que estruturasse esse laudo e proporcionasse o laudo à distância. Então, basicamente, né, hoje esse review aí, essa é a proposta do RedCheck, né? Estabelecer uma estrutura de tecnologia e um marketplace de laudos a nível nacional, a princípio no oftalmo, agora cardio, e em breve, quem sabe, outras especialidades, né? A gente está focado no que a gente tem de oceano azul, que é a oftalmologia. Basicamente é isso. Mas demais. Cara, me conta um pouquinho da experiência de ter, tipo, trabalhar com outros co-founders que também são médicos. Uma coisa que a gente fala na cotidiano é a parte da diversidade das pessoas e assim, a RedCheck ela vem na contramão disso, né, cara? 3 fundadores que têm basicamente a mesma formação, o mesmo background. Como é que é a experiência de vocês aí, cara, como 3 médicos fundadores de startup? Então, tem seus lados positivos e negativos, né? Os lados positivos, a gente tem um time que é coeso em relação à proposta. A gente tem pessoas com experiência, expertise na área de tecnologia. E o que ajuda também é o founding, né? A gente conseguiu rodar o business até agora com dinheiro dos desenvolvedores, dos fundadores. A gente está falando ali de um valor absurdo, né, de investimento. A gente está falando de uma tecnologia que hoje já opera em 6 estados. Mexer com inteligência artificial em saúde não é barato. Você tem que ter tanto segurança nos dados, no armazenamento, como também o custo do treinamento de modelos de inteligência artificial, ele é elevado. Então, a complexidade do negócio é grande, né? A gente está falando de um negócio que, para começar a rodar um MVP, foram 2 anos eu posso considerar 2 anos e meio praticamente, de MVP, né? O negócio rodando como MVP. Então, mesmo o custo de um MVP é alto, isso foi uma vantagem enorme. Desvantagens são, assim, a gente tem
um tempo que é restrito, né? Mesmo eu, que tenho 20 horas semanais no RedCheck, a gente tem que organizar bastante a agenda. Então, a gente acaba fazendo muita reunião noturna, final de semana. Mas assim, eu não acho isso um problema, porque se você quer que uma coisa seja resolvida, a minha opinião é que você tem que dar para a pessoa mais ocupada na sala, e não para menos ocupada. Então, provavelmente a pessoa mais ocupada na sala vai ser quem vai resolver o teu problema. Nesse sentido, aí, a gente tem esses detalhes aí, né? Esse é um pouco mais atípico o nosso horário de trabalho como sócio. Assim, o fato de ter todos no mesmo nicho de formação não é tanto um problema, porque no meu caso em particular, eu consigo translacionar bastante conhecimento na área de tecnologia. Então, eu consigo fazer uma ponte muito boa com o André, que é o CTO, ele tem stock option, né? Então, ele tem uma participação, só que ela é virtual, ainda ela vai se consolidando à medida que ele vai convertendo, né, os estoques. Então, ele funciona como um sócio a longo prazo também, uma fatia pequena. Então, assim, nesse sentido, a gente conseguiu A falta de equacionar e resolver tudo. Mas complementariedade, eu né, entendo que de sim, na time, maioria dos muitas vezes. casos, isso acaba sendo um problema, né? Muitas vezes, a falta de complementariedade dos perfis dentro da equipe se torna um problema. Apesar de todos vocês terem o mesmo background profissional, no sentido de todos serem médicos e todos, né, virem dessa área de oftalmologia, vocês têm essa complementariedade. Exatamente, exatamente. É. Mas isso é uma coisa, né? Assim, mesmo que os três tenham o mesmo background, uma coisa que eu vejo é o Ale, né, o Alexandre Rosa, fazendo bastante conexão institucional na empresa, né? O Rafa, que tem essa capacidade de falar com uma parte de tecnologia, o Taleb fazendo esses movimentos comerciais, né? Então, existe uma complementariedade no time ali, mesmo que a formação seja a mesma, Exatamente. né? Funções das pontes de business nesse sentido, né? O Taleb no business, né? Ele é um gestor, dono de várias clínicas de carreira. E Alexandre no relacionamento, porque é uma pessoa ativa dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da especialidade, né? E eu na tecnologia. Então, nesse sentido aí, ficou bem alinhado. Aham. Legal, legal, Rafa. Eu imagino que do início da história da Red Check para cá, vocês tenham enfrentado muitos desafios. Mas qual é o principal desafio que te vem à mente desde o início da jornada de vocês? E conta um pouquinho pra gente como foi enfrentado. Pronto. Assim, são vários, né? Muitos deles resolvidos aí com o cotidiano. Primeiro é entender, a gente começa uma jornada numa startup, à medida que a gente vai fundando a empresa, a gente vai aprender, no meu caso, né, como foi a primeira startup, a gente vai aprendendo qual é a lógica do negócio, as premissas de investimento, ao longo do processo, né? Aí, nesse sentido aí, a Cotidiano profissionalizou bastante e deu uma visão diferente para a gente em relação a isso. Bem ou mal, apesar de Taleb ser um gestor, ele é um gestor de um modelo tradicional de negócio, que são as clínicas. É diferente de uma startup, a proposta do negócio é outra. A gente tem que estar focado sempre bastante em escalabilidade do negócio. E o maior desafio que a gente teve foi justamente porque a maturação de um produto como esse, ela é lenta. E como é um produto que, no caso, para oftalmologia, ele é muito inovador, a gente teve um delay ali de pelo menos um ano até estabelecer bem qual seria o modelo de negócio, né? Muitas reuniões que eu tive com o Rony foram para a gente sentar, beleza, a gente tem tudo isso aqui de mercado. Tudo isso aqui é mercado dentro de imagem e oftalmologia. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, eu posso comportar como uma empresa B2B, posso ser com o cliente como paciente. Mas qual é o melhor modelo de negócio? Como a gente estava construindo o mercado, foi só à medida que a gente foi estabelecendo uma rede de clientes, que a gente entendeu qual era o denominador comum do problema deles para especializar o negócio em um nicho, né? Então, eu brincava assim com os sócios, que a gente era uma solução para uma empresa. E era uma boa solução para uma empresa. Depois a gente foi uma boa solução para duas empresas. Depois para três. Depois de 10, aí você é uma boa solução. Aí você pode dizer, eu sou uma boa solução para qualquer empresa, né? É no sentido de que a gente resolve o problema de fato. Então, assim, o maior desafio foi realmente pisar, mesmo sendo oftalmo, mesmo todos os sócios entendendo qual era o negócio, qual era o business, o que estava acontecendo, ainda assim, a gente teve uma dificuldade ali no primeiro ano de estabelecer qual seria o modelo de cobrança, o que a gente ia oferecer de serviço, quem de fato ia ser nosso cliente, né? E hoje a gente fechou que a gente é uma empresa que trabalha B2B, nosso cliente é a clínica ou o hospital, e a gente presta dois serviços principais. Na verdade, são três
eixos de faturamento na RedCheck, né? De serviço e entrada de faturamento. O primeiro é o Software as a Service, né? A gente tem um software que resolve o problema de gestão de imagem da clínica. Por isso a gente fatura. O segundo é o marketplace de venda de laudos. Então, eventualmente, a clínica ela está lá subindo imagens, os seus sócios estão laudando aquelas imagens, dando diagnóstico, mas, eventualmente, eles não têm capacidade de fazer todos esses diagnósticos ali, ou eles querem liberar o sócio para outra função que agregue mais valor. E, nesse caso, eles usam o nosso marketplace, eles usam os médicos que são cadastrados na nossa rede do Brasil para dar conta de entregar esse laudo num período mais curto, a um custo mais baixo e uma qualidade melhor, né? Então, e o terceiro eixo, esse é um eixo futuro, né? E assim como a gente estruturou a base da RedCheck com essa premissa de aumentar acesso ao oftalmologista, mas para a gente aumentar acesso, a gente tem que diminuir o tempo de entrega, a gente tem outro KPI que é o custo de entrega, outro KPI que é a taxa de revisão de laudo, que é basicamente a qualidade do laudo que a gente tem. Então, assim, para a gente conseguir alcançar todos esses indicadores com tranquilidade, a gente teve que desenvolver tecnologias que permitissem isso. Aí essas tecnologias são as inteligências artificiais, né? Não são só IAs, né? A gente tem outras técnicas de visão computacional aplicadas às imagens, desde filtro para melhoria da qualidade da imagem que o médico está vendo, como se fosse um filtro de Instagram, mas aplicado à imagem médica, até mesmo IA para reconhecer onde que pode ter uma alteração dentro daquela imagem, que região da imagem tem uma alteração, e várias outras, né? Um ecossistema grande, todas elas com o interesse de diminuir o tempo e o custo de entrega sem perder qualidade ou ganhando qualidade. Então, aí esse é o terceiro eixo de monetização, porque hoje a gente não monetiza assim. A gente tem ferramentas que a gente disponibiliza gratuitamente para os clientes, mas a perspectiva é que essa mesma rede que a gente criou aí de clientes do Brasil seja o consumidor, né? O alvo para consumir e comprar essas tecnologias no futuro. Futuro de 1 a 2 anos, esse é o nosso horizonte, né? Então, basicamente, hoje a gente estabeleceu nosso modelo de negócio, mas foi difícil, foi difícil. Rafa, você comentou da Cotidiano, cara, assim, a RedCheck é uma startup que entrou no nosso último camp, né, que rodou agora em 2022, final de 2022, que foi o Camp 11. Mas a gente tem uma história que vai para antes disso, né? Então, Rafa, me conta um pouquinho da história, cara, de como é que foi que vocês chegaram a encontrar Cotidiano e qual era o momento que vocês estavam quando vocês conheceram a Cotidiano, né? E, cara, você pode me trazer um pouquinho de onde vocês estão hoje, né? E o que mudou nessa jornada aí entre, cara, de quando a gente se conheceu até o momento que vocês estão agora? Então, assim, eu achei que ela já estava inserida, a sede da empresa em São Paulo, dentro de um hub de investimentos ali, né? Apesar de estar inserido ali no ambiente de startups, a gente não estava visível, a gente não tinha visibilidade, né? E nem estava com o negócio estruturado a ponto de conseguir rodar uma captação. Então, a gente acabou conhecendo a Cotidiano dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmo, né? Teve uma jornada de startups, o próprio conselho, durante um congresso nacional, montou um espaço para inovação. A RedCheck foi a campeã do negócio, né? A gente ganhou o desafio de startups e, como benesse dessa vitória aí, a gente teve a assessoria da Cotidiana. Eu fui apresentado para o Rony, a gente começou a interagir e, nesse momento aí, a gente começou a entender primeiro, que a gente não tinha realmente fechado a estruturação do modelo de negócio. Faltava alguma coisa. Então, a Cotidiano foi fundamental para isso. O segundo ponto essencial dessas conversas, que foram conversas semanais ali por anos, né, que a gente tem, o segundo ponto principal foi estruturar o negócio, documentar e estruturar o negócio, os pitches, para poder montar uma rodada de captação, né, no melhor momento possível. Assim, sem a Cotidiano, a gente não ia ter condição nenhuma de se estruturar nesse sentido, né? Tanto os pitch como a estrutura do negócio em si, e a visibilidade que a gente teve aí em relação à empresa. Então, mudou a cara da RedCheck, literalmente, né? E eu era muito arredio em relação à aceleradora, viu? Como um tubarão de startups que não trazia valor, assim, era a visão que eu tinha antes de conhecer a Cotidiano.
Eu via, não, eu só vou comer meu equity ali a troco de quê? Mas hoje eu vejo que não é só isso, né? Assim, o equity é só uma moeda de troca, na verdade, né? A gente está falando ali de um segmento que muda a estrutura do negócio, né? De formata a ponto de conseguir ser palatável e inteligível para os fundos, fora a visibilidade que a gente teve. Então, assim, hoje eu vejo que não é muito viável, eu não vejo viabilidade de uma startup que não tem uma aceleradora no background, assim, né? Por melhor que ela seja, ela, ela não vai estar estruturada da forma que a gente precisa estar para conviver nesse ambiente, né? Equity é uma moeda de troca, mas acaba sendo uma moeda de troca muito cara, né? Que inclusive ela pode inviabilizar de novas captações de investimento, né? Então, uma coisa que a gente conversou bastante aí durante essa nossa jornada foi sobre um roadmap de captação, como estruturar o cap table, né? Inclusive, a gente teve que reestruturar, né, algumas coisas aí de participação dentro do sócio da RedCheck para permitir que a empresa estivesse habilitada para fazer, né, uma captação com a firma de VC ou com um investidor profissional. Exatamente. Rafa, a gente abordou um pouquinho, né, da história da RedCheck, dos desafios, de como a gente se conectou, dessa mudança, né, de perspectiva que você teve também com relação às aceleradoras. E agora eu acho que, considerando que o ambiente empreendedor no Brasil é muito complexo, né, a gente não romantiza isso aqui. Eu queria saber qual foi o momento que te vem à mente, quando você lembra de todos esses desafios, você fala, caramba, nesse momento aqui eu soube que, né, eu tive a visão de que a gente estava no caminho certo. De que por mais que fosse difícil, ia valer a pena. Pronto, muito bem. Assim, foram vários momentos, né? Mas o principal deles, né, foi recente, porque a gente realmente está falando, o ambiente de negócios no Brasil ele já é complicado e o de saúde é mais ainda. Porque na saúde a gente tem vários operadores no país, né? A gente tem o SUS, tem o mercado privado, tem as operadoras de saúde, os planos de saúde, as cooperativas de saúde. Então, assim, são muitos atores e uma dinâmica de fluxo de capital na saúde que ela é complicada. Às vezes o dinheiro entre o paciente e o médico ele passa por 4 a 5 instâncias, para você ter uma ideia. O valor de pagamento, o fluxo de capital, ele é tão longo, tem tantos intermediários, que chegam a 4 a 5. Então, hoje o sistema de saúde no Brasil ele é tão complexo como o americano, nesse sentido, né, de ter vários intermediários entre a operadora de saúde, o plano de saúde, o paciente e o médico. Isso é um problema, porque até mesmo para a gente que é médico, montando um negócio nessa área, a gente tem dúvidas sobre a viabilidade do negócio, porque a gente não sabe como é que vai ser o comportamento do mercado ao receber um produto como esse. E mesmo a gente ali com 2 anos e meio de empresa, quase 3 anos de empresa, já com um negócio estruturado, rodando em várias clínicas, faturando, né? Já tinha atingido o break-even, né? A gente já consegue hoje, se mantiver o negócio rodando, sem investimento em inovação, a gente consegue estar com saldo positivo, né? Isso é um bom tempo já. Mas mesmo com tudo isso, que foram pequenas vitórias, né? Você vê uma vitória como essa, o break-even é uma grande vitória, né? Você já começa a respirar mais tranquilo, né? Fala assim, beleza, se eu não fizer nenhum investimento em inovação, eu tenho um negócio que já lucra, né? Basicamente isso. Então, mas apesar disso, ainda assim eu tinha muitas dúvidas em relação ao endpoint da empresa, né? Tipo assim, beleza, mas essa empresa é exponencial? Quanto ela é exponencial? Porque eu sei que ela fatura, isso é fato, mas ela tem que ser exponencial porque ela é uma startup, né? A lógica de negócio dela é essa. Aí, recentemente, depois de um ano de negociações, a gente fechou o contrato com a Opt, né? Que eu já conversei com o Rony esses dias, que é uma rede. Na verdade, a Opt é o grupo H+, né? Que é do Fundo Pátria. É uma rede de mais de 30 clínicas e hospitais. Como são várias unidades, eu imagino que deva ter próximo de 50 serviços de saúde pelo Brasil, de grande e médio porte, nenhum pequeno, de oftalmologia. Então, eles são hoje o maior consolidador de oftalmologia no país. Atrás deles só vem
a XP, aí em Brasília principalmente. Está começando o que o Fundo Pátria iniciou anos atrás. Então, assim, e a gente fechar um contrato com um grupo desses para escalar negócio ali dentro, realmente foi uma prova de conceito, né? Para a gente falar assim, beleza, existe um apetite, existe uma demanda de grandes grupos por um negócio como o nosso. Aí sim, para mim, foi o grande motivador. Falei assim, não, beleza, agora eu acredito que esse negócio tem uma prova indubitável de escalabilidade e tem um endpoint, né? Seja um aporte ou uma aquisição, no futuro para algum desses grandes grupos, ou mesmo operar em vários deles e manter eles como clientes já é um bom negócio. Então, assim, eu vi um horizonte de saída e um horizonte de escalabilidade ao mesmo tempo. Então, para mim, foi a maior revolução aí da RedCheck. Depois de anos, né, de desenvolvimento de produto, como eu disse, não é fácil desenvolver produto de saúde. Até você ter algo pronto, demora. Comer o pão que o diabo amassou por vários momentos ali, para poucos Muito. momentos de sucesso, mas os momentos de sucesso valem a pena. Né? Bom demais. Rafa, a gente tá caminhando aqui pro nosso final, cara. Eu queria pedir para você, assim, se você tiver alguma mensagem que você queira passar para as pessoas que podem estar ouvindo aí a gente, né, cara, um conselho que você gostaria de ter recebido, né, no início da tua jornada, ou alguma outra coisa que, cara, você descobriu agora e você acha que, cara, as pessoas deveriam estar consumindo isso daqui, ou olhando pro lado de cá, né, me diz aí, cara, essa mensagem final. Não, beleza. Então, o seu primeiro conselho, eu vou repetir o que eu tinha falado ali. Não tenham preconceito com aceleradores. Não atrasem essa jornada. Procurem o quanto antes. Se insiram no ecossistema, né? Para vocês não perderem tempo com coisas que pessoas já perderam tempo no passado. Vocês não baterem cabeça e traçarem caminhos errados. A segunda coisa que eu tinha para falar é assim, eu me pergunto muito isso, como eu cheguei à, à, à ideia de uma solução como essa, né? Como eu cheguei a esse insight? Muitos médicos, inclusive, me perguntam, poxa, como é que você pensou nisso, cara? Eu acho que você tem que primeiro viver o problema, e acho que é o fundamental. Então, faz parte muito da jornada de cada pessoa. Mesmo um problema pessoal que você passou com um familiar, ou pessoal, ou profissional. Então, as ideias não nascem do nada, do vazio. Não vão nascer de uma busca no Google, talvez. Elas são muito mais profundas. As ideias de negócio elas têm raízes muito mais profundas quando você vive o problema. Então, a segunda dica que eu ia deixar é essa. A terceira é assim, em saúde a gente tem muita coisa para inovar ainda. A gente tem um campo muito aberto no país. Acho que, apesar de todo esse medo que eu deixei no podcast aí de investir em saúde é difícil, dá trabalho, muito bem, mas depois que você faz isso, você tem um mercado garantido, porque não vai ser qualquer um que vai traçar aquele caminho. Você tem muito mais exclusividade, segurança com o produto que você criou. Você sabe a jornada que você passou para chegar até ele. Então, tem seus desafios, mas tem essa vantagem que é imensa, né? Massa Maravilha. demais. Muito obrigada, Rafa. E eu acho que se você tivesse que falar para alguma pessoa o que a Cotidiano representou para Red Check em uma frase, qual seria? Bom, a Cotidiano mudou a cara do negócio na Red Check. É isso. Bom demais. Rafa, quem quiser te encontrar ou encontrar o Red Check, te procura onde? Bom, a gente tem o homepage, né? www.redcheck.com.br. Lá você vai ter embaixo os founders e o LinkedIn de cada um. Acho que a melhor forma de contato profissional, negocial, é através do LinkedIn de cada um dos sócios ali na página homepage. Beleza. Mas demais. É isso. Só lembrando todo mundo que esse é um dos podcasts que a gente está fazendo, né? De uma série de 12, né? Rafa, obrigado de novo, cara, pela sua participação aí. Tamo junto. Né? Em março teremos aí todo mundo do portfólio aqui em Brasília de novo para a gente comemorar esses 7 anos de cotidiano, né? É isso, pessoal. Vamos nessa e até breve. Obrigada, Rafa. Até a próxima. Valeu. Eu vou lá, viu, pessoal? Um Beleza? abraço, viu? Em março, dia 31, vai ter festa aqui em Brasília. Estamos contando com você. Beleza? Beleza.